Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. Mais uma vez, com gratidão a Deus e alegria, chego até você para compartilhar daquilo que cremos à luz da palavra de Deus. Daí você pode acompanhar pelo canal da nossa igreja, Road to Bloom 808, né? E também pela nossa página no Facebook, Primeira Igreja Batista em Penápolis, também na minha página pessoal no Facebook, Pastor Fernando Fernandes, e também os amigos, irmãos da igreja pelo WhatsApp. Todo ano, por ocasião da Páscoa, a nossa igreja promove o culto da ressurreição no domingo de Páscoa, às 6 horas da manhã. E o costume é que temos o culto, a celebração da ceia memorial, e encerramos com uma mesa de comunhão, um café da manhã que é servido para os participantes ali naquele domingo pela manhã. Essa é a nossa programação no domingo pela manhã, por ocasião da Páscoa. O ano passado e esse ano, por causa da pandemia da Covid-19, nós não temos a condição, ou não pudemos e não temos esse ano a condição de realizar essa programação. Mas, considerando a ocasião, eu quero tomar o texto bíblico de Lucas 24, de 13 a 32. Nós não vamos ler todo o texto, porque ele é extenso, né? Que narra a experiência daqueles 2 discípulos ali no caminho de Emaús, né? Eles estavam caminhando ali, Jesus chega até eles ali, caminha por um tempo com eles e conversa com eles, pergunta o que estava acontecendo e eles colocam ali, falam e explicam para Jesus tudo o que havia acontecido e manifestam seus sentimentos também em relação à expectativa que eles tinham. Um deles, o texto bíblico vai dizer no verso 18, que era o Cleopas, né? Cleopas. Esse Cleopas, na verdade, era parentado do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Mas também não o identificou ali. E o texto bíblico vai mostrar, né, de alguma forma, algo, para mim, muito significativo no que diz respeito à experiência da ressurreição de Jesus. E por isso, o tema que eu trago para esse estudo é a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição interior. E devo também dizer para você que, na verdade, eu já falei sobre esse assunto e esse mesmo texto na Primeira Igreja Batista em Penápolis, em 2007, acredito, inclusive no culto da ressurreição de 2007. Mas, retomando o estudo, porque lendo a Bíblia e refletindo sobre essa perspectiva, sobre a ressurreição de Jesus, fazendo esse link com a necessidade da nossa ressurreição interior, eu quero compartilhar com você. Então, se você tem a Bíblia, um smartphone, um aplicativo, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, 13 a 32 e acompanhe o estudo, né? Nós vamos citar os textos durante a nossa conversa. Bom, Jesus não ficou preso às masmorras da morte, ele ressuscitou. Jesus, por seu poder e atributo divino, voltou a viver sem que recebesse qualquer ajuda humana e sem que ficasse vulnerável às limitações humanas. Porque Jesus, depois da ressurreição, como os outros casos, vários narrados na Bíblia, não morreu novamente fisicamente. A Bíblia diz que ele ressuscitou com o seu corpo glorificado, com as marcas da crucificação, né, com as cicatrizes
de todo o vitupério que passou, mas ele não estava sujeito novamente à finitude, à morte física. O autor da vida, o doador da vida espiritual e eterna, voltou a viver para que pudéssemos, crendo nele, experimentar ressurreição interior. Porém, o relato bíblico mostra a necessidade de uma experiência pessoal com Jesus, Jesus ressurreto, para que isso se torne uma realidade. Essa experiência nos permitirá desfrutar da certeza da salvação e a ressurreição interior, ou seja, a convicção genuína e válida e da validade do sacrifício vicário de Jesus por nós, e isso também nos habilita ou nos habilitará para a vida cristã em todos os seus aspectos. E nessa experiência com Jesus, trazendo ou buscando a aplicabilidade da ressurreição de Jesus, a exemplo dos 2 discípulos de Emaús para a nossa vida, eu penso que nessa experiência nós somos libertos de uma visão distorcida sobre Jesus, sua morte e ressurreição. Sim, somos libertos de uma visão distorcida sobre Jesus e sobre todos os fatos que envolveram a sua morte e a sua ressurreição. Veja aí o verso 16. O texto diz que 2 discípulos indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, o verso 14, eles conversavam a respeito do que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos daqueles homens estavam de alguma forma, tão voltados para o aparente fracasso daquela intentona messiânica, que isso não permitiu que reconhecessem a Jesus morto, mas agora ressurreto. Observe que o verso 21 mostra claramente que eles admitem que suas esperanças seguiam na busca da libertação sociopolítica, embora Jesus tivesse prometido a libertação espiritual. Quando lemos o verso 21, eles vão dizer: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Ainda hoje, pessoas buscam a Jesus com objetivos humanos, materiais, e não conseguem renunciar a essa fé humanista. Como aqueles discípulos são pessoas, até cristãos, ainda aprisionados em seus interesses e fracassos pessoais, puramente humanoides, que não conseguem olhar para Jesus como o doador da vida eterna. Jesus é o Salvador. Jesus não é um garantidor de isenção das vicissitudes, dos problemas e dificuldades humanos. Outra questão importante que eu quero destacar no texto, Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, agora no verso 17, é que a experiência da ressurreição de Jesus para a nossa ressurreição interior gera em nós a libertação da tristeza espírito existencial. O verso 17 diz assim: Jesus perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecidos. Eles estavam caminhando e conversavam, Jesus se aproxima deles, e Jesus pergunta sobre o que conversavam. E eles pararam, e o semblante deles mostrou a tristeza. E não era apenas uma tristeza pelo fracasso do projeto político. Era uma tristeza espírito existencial.
de derrota, um sentimento de total derrota na vida. A tristeza não era apenas por não reconhecer o interlocutor. A tristeza não era apenas evidenciada ali diante da pergunta que parecia despropositada e absurda para a ocasião. A tristeza era devido ao fracasso, espírito existencial, dos projetos de uma vida humana melhor. O coração deles estava triste e o rosto apenas revelava o sentimento mais íntimo do ser. No original, a afirmação é de que a tristeza era tanta que eles divagavam, caminhavam como que sem rumo, enquanto conversavam sobre a morte de Jesus. O chão deles tinha sido tirado. Tudo havia desmoronado. A reação de espanto diante da pergunta de Jesus, veja aí no verso 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou a Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E a reação de espanto diante dessa pergunta é prova de que ainda não tinham percepção objetiva, clara, sobre a salvação e a vida eterna em Jesus Cristo. Jesus estava vivo, ressurreto, mas eles ainda discutiam sobre a morte, como se essa morte tivesse o poder de colocar um ponto final na história, nos ensinos, no poder, nos milagres e na própria vida de Jesus. Como se aquele Jesus fosse cair no esquecimento. Muitas pessoas, cristãos até, vivem consumidas por uma tristeza interior, uma tristeza espírito existencial que se reflete como uma luz negra em suas faces. Essa tristeza, aparentemente incurável, pode ser indício de que a percepção de fé da pessoa de Jesus, de sua morte e ressurreição e sobre a salvação estão distorcidas. Não havia e não há razão para tamanha tristeza se Jesus mesmo ensinou sobre a sua morte e ressurreição. Nada justifica o fato dessa tristeza consumir a alma e o coração, se a pessoa tem certeza da salvação, se ela tem o consolo do Espírito Santo na sua vida, nas suas crises existenciais e também para as suas perdas afetivas e materiais. A ressurreição interior minha, sua, nossa, depende de compreendermos que a morte de Jesus e o seu sepultamento não pôs fim à história da salvação. Em terceiro lugar, se pretendemos experimentar a ressurreição interior, trazendo para a nossa experiência pessoal a realidade da ressurreição de Jesus, nós vamos aprender que somos libertos da frustração causada pelo aparente fracasso. Não apenas da tristeza, mas da frustração. Às vezes a pessoa vence a tristeza. Ela ouve uma música, ela sai com os amigos, ela come uma comida gostosa, um chocolate, mas aquela sensação de fracasso, a frustração pelo fracasso está lá dentro. Ah, se eu tivesse conseguido. Os versos 19 a 21 mostram que a ressurreição de Jesus pode trazer para nós libertação desse sentimento de fracasso, de frustração. Aqueles homens esperavam a redenção de Israel. Está aí os versos 19 a 21 colocam isso de maneira bem clara. Jesus pergunta: que coisa que aconteceu lá? Ele fala de Jesus de Nazaré. Ele era profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os chefes dos sacerdotes, as autoridades, entregaram para ser condenado. E condenado à morte. E ele foi crucificado.
E nós esperávamos que ele havia de remir Israel, ele que ia trazer a libertação de Israel do jugo romano. Eles esperavam a redenção de Israel, mas até aquele dia, o terceiro dia, depois da morte de Jesus, nada de extraordinário que talvez eles haviam projetado e criado expectativa havia acontecido, na opinião deles. Estavam existencial, moral, política e espiritualmente profundamente frustrados e decepcionados. Muitas vezes nos sentimos assim por não conseguirmos elaborar tantas perdas, derrotas, fracassos, doenças incuráveis e amputações existenciais. Nos sentimos como que enganados pelos amigos, pelos políticos, pela família, pelo próprio Deus, pelas promessas de Deus. E a tristeza, a frustração se tornam as melhores parceiras para as lágrimas noturnas. Então, quando nos sentimos assim, o louvor, a oração e a adoração deixam de glorificar a Deus e se tornam em busca frenética de compreensão do porquê daquilo ter acontecido, ou de uma catarse emocional para a renovação da esperança humana. Porém, devemos entender que a nossa esperança está em Cristo Jesus, que sofreu, padeceu, foi crucificado, como eles disseram, para o próprio Jesus, e que morreu sim na cruz, mas que esse Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia para nos trazer salvação e vida eterna. Em quarto e último lugar, quando nós tentamos trazer a experiência da ressurreição de Jesus para a nossa própria experiência, buscando ressurreição interior, nós podemos entender e crer que na ressurreição de Jesus somos libertos de toda a dúvida sobre Jesus, sobre a salvação que somente Ele tem poder de nos conceder. É isso que eu leio nos versos 22, 23 e 24. Eles disseram assim, vamos começar do 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então eles estavam com dúvidas. E por que a dúvida? Razoável dúvida. E aí eles dizem, ora, se ninguém viu a Jesus no túmulo, como as mulheres disseram que tiveram a visão de um anjo que falou que ele estava vivo, embora tudo estava conforme foi dito, mas ele não estava lá, nós não o vimos. Isso não é um privilégio deles. O texto diz que Jesus aparece aos seus discípulos logo no primeiro dia da ressurreição, mas Tomé não estava presente. E quando contaram ao Tomé da presença de Jesus, ele dizia, se eu não colocar o meu dedo no buraco dos cravos na mão dele, se eu não enfiar a minha mão no lado furado com a lança, eu não acredito. Sim, uma dúvida, digamos, razoável. E é por isso que eles falam no verso 24, no verso 22, perdão, as mulheres deram um susto na gente. Ora, está todo mundo derrotado, frustrado, triste, todo mundo com a visão turva, perturbada, atrapalhada. Diante de tudo que aconteceu, nossas expectativas todas se frustraram, nossos sonhos todos foram embora como fumaça. Nossa esperança de fé
desmoronou. Estamos como que enganados por Jesus e pelo próprio Deus que prometera o Messias. Mas nada aconteceu. E mesmo anjos dizendo, ele ressuscitou, ninguém viu ele lá. Essas expressões colocadas no texto ressaltam que a mente e o coração deles estavam realmente abatidos por uma dúvida cruel. Será que embarcamos numa canoa furada? Ou, como diz uma canção de algumas décadas atrás, será que entramos de gaiato no navio? Era o sentimento mais sincero que eles expressavam. Eram pessoas sinceras e realmente desejosas de que a ressurreição de Cristo cumprisse o seu propósito em garantir vida eterna. Veja lá no verso 32, eles perguntavam se um ao outro não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Eles eram sinceros, eles tinham o desejo realmente de que a salvação de Deus se manifestasse. Talvez não tivessem compreendido que a salvação de Deus era espiritual e esperavam uma salvação político-religiosa e por isso estavam com a mente e a visão turva, cheios de dúvida, com sentimentos de fracasso, como que derrotados. Diante dos fatos da aparente derrota, com suas esperanças espirituais, políticas e sociais aparentemente frustradas, se deixaram sim abater pela dúvida. E quantas vezes não vivenciamos situações dessa forma? Cremos nas promessas de Deus e em Jesus, mas somos tão violentados pelas amputações e feridas humanas, pelo aparente fracasso espírito existencial, que nem percebemos a dúvida se aninhando em nossos corações. Em tais situações, diante de tais perdas, dos fracassos e em meio às frustrações, a exemplo dos discípulos, carecemos da compaixão de Jesus para conosco, nos abençoando, abrindo os nossos olhos para a realidade da fé. Quando Jesus, ressurreto, nos trata com compaixão e abre nossos olhos espirituais, percebemos o poder e o significado da sua ressurreição e reconhecemos que ele é o único e grande vencedor sobre o diabo, o pecado, a morte e o inferno. Essa é a nossa ressurreição interior. E até que nossas perspectivas espirituais estejam corretamente direcionadas, podemos padecer, sim, com os olhos turvados, entristecidos, frustrados, cheios de dúvidas, com tristeza, porque ainda não compreendemos as perdas, as amputações existenciais e a aparente ambiguidade da fé cristã. Mas quando Jesus nos faz ressuscitar da morte no pecado e abre a nossa visão e cura a nossa tristeza e aplaca a dor do fracasso, fazendo queimar o nosso coração, dando para a gente a certeza da salvação e da vida eterna, essa ressurreição interior se consuma e faz agora arder o nosso coração de alegria e em exultação espiritual, como lemos no verso 32. Apesar das circunstâncias da vida ou da própria morte. Queridos, você que nos assiste agora, meu irmão, minha irmã, o desejo do meu coração, em nome de Jesus, e a minha oração é para que você experimente essa ressurreição interior. Mas para isso você precisa deixar Jesus
realizar em você o milagre da ressurreição espiritual. Pela fé nele, Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou dos mortos, e por isso tem o poder de conceder salvação e vida eterna, vida espiritual eterna, promovendo não apenas a ressurreição interior, mas a ressurreição espiritual para a eternidade, a fim de que não fiquemos divagando no mundo, frustrados na perdição do pecado, condenados à morte eterna no inferno. Creia em Jesus. Creia que ele morreu e ressuscitou dos mortos e creia no poder de Jesus para promover a sua ressurreição interior, mas a sua ressurreição espiritual principalmente, a fim de que você receba dele o perdão de pecados, a salvação e a vida espiritual eterna para estar com ele no céu. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu peço que o teu Espírito Santo quebrante os corações, trazendo salvação a todo aquele que crê em Cristo Jesus, que ouviu esta palavra e que carece de uma ressurreição interior, mas principalmente de uma ressurreição espiritual pela fé em Cristo Jesus, para livramento da morte eterna no pecado. Ó Deus, faz milagres nessa vida, nessa casa e nessa família. Que o teu Espírito quebrante os corações, que haja fé verdadeira, genuína e salvação. Ressuscita-nos, Senhor, para o louvor da tua glória. Em Cristo Jesus. Oramos assim no nome dele. Amém. Glória a Deus.